desse streaming, né? Que a gente vai, então, tem as instruções para participar, quem está assistindo do lado de fora, né, numa sala, por streaming, e as perguntas, elas devem ser feitas pelo chat, e o chat, ele é visível aqui para nós, né, que estamos na sala, para quem está mediando e para o apresentador. E, inclusive, as perguntas podem ser feitas durante a apresentação e, no final, o professor Reinaldo vai responder, né? Então, Reinaldo, quando você achar que podemos começar, você avisa. Tá, boa reunião para todos vocês. Obrigada, Manu. Obrigada, Michel. Professora Lia. Quer esperar só uns 2 minutinhos? Já tem bastante gente assistindo, viu? Deixa eu ver ali. Podemos esperar um pouquinho, né? A Carla Cristina Alves Andrade, que é da Federal de Uberlândia, está assistindo a gente, diz que não está entrando na sala. Carla, as pessoas assistem pelo streaming, tá? E aí você pode fazer as suas perguntas por esse chat mesmo, e aí no final a gente passa essas perguntas para o professor Reinaldo. Mas se você está conseguindo nos ver e nos ouvir, então é só fazer as perguntas pelo chat mesmo, tá? Pelo bate-papo. Deixa eu ver aqui. Agora as pessoas já estão dando bom dia. Acho que a gente já tem mais de 100 pessoas, não é, Michel? 114 assistindo no momento. Olha, gente. Responsabilidade. Estava cotado o webinar, todo mundo... São 11h02, podemos esperar um pouquinho. Mas muito legal, ótima oportunidade de estar. Sim, com certeza. A gente tem feito, esse já é, acho que o 6º ou 7º webinário, né? Fora os extras, esses são os regulares de sexta-feira às 11 da manhã. E as discussões têm sido excelentes. Muito legal. E a gente vai acostumando com a história online, né? De repente... Exato. A primeira vez que a gente fez foi bem estressante. As primeiras vezes, eu acho, né? Foi bem interessante. Acho que agora a gente já se acostumou um pouco mais, né, Lia? Eu acho que com Você está sem microfone, Lia. Algumas reuniões dá vontade de a gente continuar, né? Então, os conselhos centrais, eu acho que ficaram muito mais organizados. Eu acho também, eu participo da congregação também, fica super, eu acho que funciona bem. Acho que mais gente participando, ouvindo devagar as perguntas, eu gostei mais. No conselho de pós-graduação nós temos 2 já, né, Lia? Foram super bons, né? E a parte de seminário em particular, acho que dá muito mais possibilidade, né, de mais pessoas participarem. Exato. De onde estão, né? Fica mais acessível mesmo. É verdade. Podemos começar? São 11h05, né? Vamos manter o horário. Lia, por favor. Vamos lá. Bem, nós vamos dar início a mais um webinário da pandemia Covid. Agradeço a todos pela presença e ao palestrante, nosso professor expert na área, professor Reinaldo Salomão, a nossa moderadora e coordenadora de pesquisa da própria GPQ, a Marimélia, e dizer que nós estamos tendo esses webinários todas as sexta-feiras, às 11 horas, webinários sobre o Covid, que foi uma iniciativa a pedido da reitoria,
para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa coordenar esses webinários, mas também feito com uma grande participação do Comitê de Enfrentamento da Pandemia do Covid da Unifesp, o Hospital São Paulo e todas as unidades universitárias. Então, agradeço e desejo um bom webinário a todos. Obrigada, Lia. Então, antes de passar a palavra para o Reinaldo, eu vou apresentá-lo para as pessoas que não conhecem. Então, o professor Reinaldo Salomão é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, onde ele também fez a residência médica. Ele fez o mestrado e doutorado também na Escola Paulista de Medicina, fez um estágio no Instituto Max Planck de Imunobiologia em Freiburg, na Alemanha. Atualmente ele é professor titular do Departamento de Medicina, da disciplina de Infectologia, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Foi chefe do Departamento de Medicina, presidente da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do Hospital São Paulo, que é o Hospital Universitário da Unifesp. Também foi pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Unifesp. Foi presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi, de 2013 a 2016. Ele é pesquisador 1D do CNPq, tem mais de 150 trabalhos publicados, mais de 2.500 citações nas diferentes bases de dados. A linha de pesquisa principal dele é imunologia da sepse, e hoje ele vai falar para a gente aí a respeito da Covid e inflamação, uma visão translacional. Então, Reinaldo, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, eu agradeço a você aceitar participar desses nossos webinários. Então, muito obrigada e a palavra é sua. O seu microfone está desligado. Oi, agora tá? Tá ouvindo? Então, primeiro, muitíssimo obrigado, Marimélia e Lia, pelo convite, pela introdução aí da Marimélia. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo falar desse assunto absolutamente fascinante, né, que é Covid e resposta inflamatória. E nós vamos tentar fazer uma abordagem, como eu sou clínico e venho do departamento clínico, é uma visão translacional no sentido de unir a beira de leito com a bancada. Essa aqui é a nossa agenda, nós vamos fazer um breve prólogo. Não dá para falar de Covid sem falar uns 2 minutinhos sobre epidemiologia. E depois nós vamos abordar o quadro clínico, mas já num olhar de translacional, indo da beira do leito, da observação clínica, para as alterações laboratoriais e a patologia que está envolvida na Covid-19, para daí mergulharmos um pouquinho em patogênese e, baseado em patogênese, elencar alguns alvos terapêuticos aqui limitados à resposta inflamatória e discorrer sobre os ensaios clínicos que estão sendo publicados. Então, é um pouco longa, mas eu espero que seja um caminhar gostoso aí para todos nós, vocês que estão nos assistindo. Então, isso aqui é um prefácio que nós escrevemos no livro de infectologia, né, que editado há poucos anos atrás, Infectologia, Bases Clínicas e Tratamento, e eu acho que prenuncia muito bem esse momento que nós estamos vivendo. Então, lembro junto com vocês, desde tempos remotos, as doenças infecciosas, endêmica e epidemicamente, fizeram parte da nossa história, muitas vezes sendo os eventos centrais dessa. Novos patógenos emergem a todo momento, e o impacto de cada nova doença passa a ser respondido em tempo real. Patógenos, outrora causadores de grandes epidemias, rondam nossas lacunas de desenvolvimento científico e social, apresentando recrudescência. Doenças emergentes e reemergentes estão sempre no horizonte. Bem,
compatível com o momento atual que nós vivemos, né? Muito bem. Então, o que nós sabemos de Covid? Um pouquinho aí desse histórico, um breve histórico dessa nova doença. Todos sabem, né? Começamos os primeiros casos em Wuhan, com casos de pneumonia, dezembro de 2019. E aqui nesse slide dá para a gente ter uma noção da velocidade de disseminação dessa doença. Já em janeiro, nós sabíamos que essa doença era causada por um novo coronavírus. Em 11 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde denomina esse novo coronavírus de SARS-CoV-2. A doença passa a ser chamada de Covid-19. E preste atenção, no prazo de apenas um mês, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia. E é exatamente nesse intervalo de tempo que nós vamos ter o primeiro caso no Brasil, que aparece em 26 de fevereiro, por epidemiologia, análise genética, sabemos que importado do norte da Itália, e pouquíssimo tempo depois, 3 meses depois do primeiro caso, nós saltamos para quase 400 mil casos, com 24 mil óbitos. Isso precisa ser atualizado todo dia, e agora a gente já faz a atualização um pouco mais aproximada. Nós estamos hoje na faixa de 40 mil óbitos por Covid-19 no país, com uma letalidade de 5,1%. No mundo, o impacto é gigantesco. Esse é o site da Johns Hopkins, que eu consultei ontem. 7 milhões e 400 mil pacientes já com coronavírus notificado. O Brasil, infelizmente, já emergindo, né, como o epicentro da doença e, infelizmente, já como o terceiro país com maior número de mortes. Mas do que nós estamos falando? Então, Covid-19, né, como todos sabem, esse D é de doença. E essa doença, ela foi primeiramente reconhecida como uma pneumonia, como nós estamos vendo aqui, uma pneumonia causada por um novo coronavírus, assim que ela era caracterizada inicialmente. E só para a gente ter uma noção, aqui os relatos iniciais mostrando o comprometimento pulmonar, que depois passou a ser considerado comprometimento característico desses pacientes, extremamente grave, quando o paciente nos pacientes mais críticos, mas aqui dando uma noção de evolução, um paciente que teve resolução do quadro e resolveu a doença. Muito bem. Uma característica da doença da Covid é ter um espectro muito amplo de manifestações clínicas. No meio dessas manifestações clínicas, a manifestação de febre, tosse, fadiga, anorexia, são manifestações extremamente comuns, ou seja, muitas vezes o pulmão, né, como órgão-alvo principal, e, embora não tão comum, mas bem associado com a Covid, alterações de paladar, alterações de olfato. Como a gente mencionou, além de ter um espectro clínico bastante amplo, né, doenças leves, moderadas e graves, nós vemos aqui os primeiros balanços aqui, 44 mil pacientes na China, mostrando um espectro bastante amplo dos pacientes, aos quais hoje nós sabemos que tem uma população bastante grande de óligo ou até assintomáticos. E eu chamo a atenção que esses pacientes críticos, aqui 5%, que vão para a UTI, chegam a ter mortalidade até de 50%, para mostrar a gravidade dos mesmos. Aqui um aspecto muito interessante da evolução clínica dos pacientes é que, além de um período de incubação que é relativamente grande, né, para uma virose respiratória, nós temos um tempo de progressão para as complicações entre o início da manifestação clínica e, por exemplo, dispneia, em torno de 5 a 8 dias. Aqui a abreviação para síndrome de desconforto respiratório agudo, o tempo para essa descompensação respiratória, uma das nossas grandes preocupações e causa de admissão em UTI, é de 8 a 12 dias. E para a admissão na UTI, finalmente, um tempo
de 10 a 12 dias. Então, isso aqui é muito interessante, porque durante algum tempo, nós estamos ali na beira de leito, vocês na linha de frente, observando o paciente, e é um paciente que pode ter desfechos bastante distintos. E o que é interessante, se nós observarmos nesse belíssimo trabalho aqui publicado há pouco no Lancet, nós vamos ver que a evolução, a história natural dos doentes que sobrevivem e aqueles que não sobrevivem, esse tempo de progressão, ele é bastante semelhante. Então, observe comigo a manifestação de febre e tosse, mas aquilo que nós mencionamos, progressão para a dispneia, no sobrevivente e nos não sobreviventes, praticamente igual. O tempo para admissão na internação na UTI, praticamente igual. Agora, é fato que quem não sobrevive na UTI passa a ter, além das complicações respiratórias, outras complicações orgânicas, como cardíacas, renais, infecções secundárias e assim por diante. Mas olha que interessante que nessa história natural, entretanto, há parâmetros que vão mostrando um caminhar diferente dos pacientes que vão evoluir bem e que os diferencia, né, daqueles que vão evoluir mal. Então, se nós olharmos aqui, parâmetros relacionados à coagulação, então, níveis de dedímero, né, fundamental hoje no acompanhamento clínico desses pacientes, nós vamos ver que nessa progressão, onde os pacientes, como eu mencionei, podem, né, não sempre, mas podem começar de forma semelhante, aqueles que evoluem mal vão gradativamente tendo aumento de dedímero, ou seja, complicação na coagulação, começam com linfopenia, os que evoluem mal pioram a linfopenia, os que sobrevivem melhoram da linfopenia, e o que tem chamado bastante atenção, existem marcadores inflamatórios, aqui a gente destaca a interleucina 6, que também apresentam uma evolução assimétrica, diferenciada entre pacientes que evoluem mal, aqui em vermelho, e aqueles que sobrevivem. Então, nós vamos vendo que, aos poucos, nós conseguimos ver que, mesmo naquele período inicial, esses pacientes começam a diferenciar. Quando nós olhamos um pouco mais em detalhe o que é essa linfopenia, chama atenção, em alguns trabalhos, que ela acomete todas as populações linfocitárias, aqui ilustrado pelo linfócito TCD4 nos pacientes versus o controle sadio, o TCD8 versus o controle sadio, linfócitos B e linfócitos NK. E também naquela linha de diferenciação dos pacientes que evoluem mal e daqueles que evoluem bem, aqui diferenciados pacientes graves e pacientes não graves, casuística pequena, mas nós observamos que, além da diferença numérica, há uma diferença qualitativa dessas células, né? E aqui só ilustrando para vocês que os pacientes graves acabam tendo como se não tivesse tido uma diferenciação de linfócitos de naive para linfócitos T de memória, além de apresentarem um menor percentual de células T reguladoras. Ora, nós mencionamos a interleucina 6, aqui de novo entre pacientes, é outro trabalho, entre pacientes de UTI e fora de UTI, novamente interleucina 6 aparecendo elevada, mas eu queria chamar a atenção de que não é só a interleucina 6, mas aqui outras citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e o interferon gama, aparecendo aumentados nos pacientes com Covid-19 e, em algumas situações, com maior elevação nos pacientes mais críticos do que naqueles nos pacientes críticos do que naqueles não críticos. Isso aqui tem gerado, né, gerou logo de início na China a ideia de que na patogênese da Covid-19 nós teríamos uma chamada tempestade de citocinas. E até uma recomendação, né, de que se monitore de uma certa forma, pelo menos em estudos, a liberação dessas citocinas na circulação. O que eu quero chamar a atenção aqui é que
também as citocinas anti-inflamatórias estão elevadas. Então, na verdade, o que a gente tem é uma resposta exacerbada, onde nós temos citocinas inflamatórias, como TNF e IL-6, mas observem que o mesmo padrão vocês notam aqui com a IL-10, né, um dos protótipos de citocina anti-inflamatória, IL-4 e IL-13 são citocinas relacionadas ao perfil TH2. Então, não é que há uma exacerbação, uma tempestade de citocinas inflamatórias. É uma tempestade de citocinas e, nesse conjunto, nós vemos tanto inflamatórias quanto pró-inflamatórias, e nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Ora, à medida que o paciente evolui e caminha, seja para a UTI, ou pior, na UTI, para o desfecho de alta ou para o desfecho de óbito, nós vamos tendo diversas alterações funcionais nos diferentes tecidos, e uma das coisas que são, assim, marcas, né, da doença, da COVID, realmente são as alterações pulmonares. E elas têm também um curso bem natural, descrito ao longo do tempo, de forma que nas lesões iniciais a gente vê os infiltrados em vidro fosco. Essa alteração aqui na segunda semana, bem característica, né, comprometimento difuso bilateral, e observem que a partir da terceira semana já uma infecção com sinais de reorganização. Aqui a seta aponta um cisto, aqui a seta aponta derrame pleural, né? A gente tinha até discussão ontem se fazia ou não derrame pleural, e o aerobroncograma aqui também presente. E aí, no doente, com todas essas alterações, nós temos alteração de coagulação, o dedímero indicando, na verdade, uma coagulopatia, onde nós temos um estado pró-coagulante. Nós temos alterações inflamatórias e nós temos um comprometimento respiratório, como eu assinalei para vocês funcionalmente e pela imagem. Então, quando o paciente, infelizmente, tem um desfecho fatal, o exame, particularmente do pulmão, nos trouxe muita informação a respeito do que acontece nessa síndrome. E a primeira coisa que apareceu é que realmente os achados patológicos eram associados com uma síndrome do desconforto respiratório agudo, aparecendo aí descamação de pneumócitos, formação de membrana hialina, e logo, o que chamou mais atenção até do que esses achados foram os eventos trombóticos que aparecem nesses pacientes. Aqui estudo dos nossos colegas da Faculdade de Medicina da USP, chamando a atenção para a lesão alveolar difusa presente nesses pacientes, que obviamente evoluíram para o óbito, e a presença do microtrombo em arteríola pulmonar. E é interessante porque foram observadas, inclusive, em alvéolos ou em parênquima sem lesão. Essas informações são confirmadas e aparecem num belíssimo estudo aqui, anatomopatológico, publicado no New England, onde nós temos infiltrado linfocitário, né, no infiltrado inflamatório linfocitário no pulmão, a presença, confirmando aqui nas setas, a presença de microtrombos, e aqui uma imagem realmente fascinante, que é do arcabouço da microcirculação alveolar. Aqui um pulmão de um indivíduo normal, do ponto de vista pulmonar, né, faleceu, obviamente, e aqui a lesão induzida pelo Covid-19. Então, há um interesse muito grande em estudar o que acontece em nível de microcirculação nesses pacientes. E aqui, fundamental para a nossa discussão, é que no tecido encontram-se partículas virais, ou seja, há bastante de resposta inflamatória e de efeito direto do vírus como fundamento, né, como passos da patofisiologia da Covid-19. Então, se nós entendemos o caminho da doença
a evolução, os desfechos distintos, extremamente amplos, do indivíduo assintomático até o indivíduo que é grave e pode ter um desfecho fatal, infelizmente, e esse não só pode, como nos assombra o elevado número de mortes que nós temos por Covid-19, vamos entender que mecanismos estão por trás dessas alterações e, se entendendo esses mecanismos, nós podemos vislumbrar algum alvo terapêutico. Então, esse é o vírus, né? Já todos bastante familiarizados com a estrutura do SARS-CoV-2, e hoje nós vamos focar nessa proteína específica, que é a proteína S, ou proteína spike, né, de espícula, e o interesse é porque essa proteína por meio dessa proteína que o vírus vai interagir com as células do receptor. Aqui, só para caracterizar como que ele está em relação aos seus primos, né, o SARS-CoV, o MERS-CoV, que não chegou a causar uma epidemia tão grande, um pouco mais restrita geograficamente, e o SARS-CoV-2, então aqui a árvore filogenética desses 3 coronavírus que geraram epidemias. E aqui só representando, né, a interface entre a espícula, o spike do SARS-CoV-2, esse RBD, Receptor Binding Domain, que interagindo aqui com o seu receptor, que é um velho conhecido, o AC2 ou ECA2. Muito bem. Onde nós temos esse receptor ECA2 ou AC2 no nosso organismo? Então, aqui para a gente ter uma ideia de quanto mais intenso, né, para o lado do vermelho, maior a expressão, para a gente ter uma ideia de que há receptores no pulmão, isso é bastante importante, mas para não soar surpresa de que outros órgãos são comprometidos, vejam que rins, intestinos também não só expressam, como expressam até mais esse receptor do que as outras células. Uma coisa importante é que nos vários tecidos, doenças de base ou hábitos como fumar podem alterar essa expressão, e isso ajuda a explicar um pouquinho a diferença de gravidade entre pacientes que têm a doença com ou sem a presença de doença de base. Uma das, vamos dizer, dos fatores, dos aspectos epidemiológicos mais intrigantes em Covid-19 tem sido o fato de poupar crianças, né? E isso não está longe de ser um achado comum em viroses respiratórias. Então, uma das possíveis explicações, obviamente que não a única, esse é um estudo interessante, publicado recentemente, que mostra que efetivamente a expressão de AC2 no mucosa nasal de crianças é bem menor do que em adultos jovens e em crianças maiores e adultos jovens, perdão. Muito bem. No pulmão, aqui está o nosso foco, né, da infecção, onde nós começamos as manifestações clínicas, principalmente as manifestações clínicas respiratórias da Covid. E aqui, só para nos recordar, né, no período, vamos voltar um pouquinho aí no tempo pré-Covid, a estrutura de defesa no epitélio pulmonar, lembrando que a célula epitelial ela é fundamental do ponto de vista de controlar o equilíbrio vamos dizer, no alvéolo, no pulmão, na árvore brônquica, tanto do ponto de vista de reconhecer patógenos e sinalizar para as outras células do sistema imune, seja no início, principalmente, recrutamento de células do sistema imune inato, de forma que, efetivamente, quando nós olhamos para a célula epitelial, nós vamos reconhecer muito daquelas características, propriedades que a gente vê na célula da imunidade inata, como monócitos, macrófagos, expressão de receptores do tipo TOL na superfície, sinalização via
NF-κB, olha nossas citocinas aqui, recrutando células do sistema imune, inicialmente sistema imune inato, e um aspecto interessante, né, os TLRs 3, 7 intracelulares, que vão ser fundamentais no sentido de desencadear a resposta de interferons. Sendo assim, a célula epitelial ela é fundamental no controle das infecções respiratórias. Só que, de novo, nós temos na célula epitelial um dos grandes alvos da infecção pelo SARS-CoV-2, e a lesão epitelial, como a gente mostrou anteriormente, é uma das características anatomopatológicas da alteração pulmonar nos pacientes com Covid-19. Então, de alguma maneira, como que, vamos dizer, o vírus evade dessa competência imunológica, inicialmente da célula epitelial e depois da célula do nosso sistema imune. Então, esse slide é interessante, esse artigo, os autores nos propõem aqui como um mecanismo de evasão, vamos dizer, do SARS-CoV-2, que ao entrar na célula via receptor ACE2 e ser reconhecido pelo TLR3, TLR7, isso na verdade acaba sendo comum em vírus, tem como mecanismo principal de evasão o bloqueio, como vocês veem aqui, da síntese de interferons. Então, de verdade, o que acontece? O interferon é a nossa principal, para quem está um pouco menos familiarizado com isso, seria a principal citocina, vamos dizer assim, com efeito antiviral. Então, no primeiro momento, a gente tem um bloqueio de interferons do tipo 1, assim como também a sinalização via TLR3, TLR7, ela é inefetiva na translocação do NF-κB, e de verdade nós temos o quê? Uma célula epitelial que responde pouco em relação àquele diapositivo que eu mostrei anteriormente por vocês. Então, embora tenha um pouco de inflamação aqui, ela é principalmente permissiva à infecção do SARS-CoV-2. Seguindo na mesma linha, esses autores nos propõem que isso também acontece, embora em menor magnitude, nos macrófagos alveolares, nos macrófagos presentes no sítio de infecção. De novo, o SARS-CoV-2 vai desencadear, né, toda essa cascata, mas, novamente, nós temos um bloqueio menos intenso da síntese de citocinas, mas importante, um bloqueio de interferon alfa. Se bloqueia, interferon tipo 1, perdão, se bloqueia interferon, nós vamos ter provavelmente uma célula permissiva à replicação viral. E aqui a gente vê um pouquinho mais de citocinas inflamatórias. Então, se a célula está, vamos dizer, permissiva, respondendo pouco ao SARS-CoV-2, de onde viria então essa tempestade de citocinas ou todas as alterações inflamatórias que nós mencionamos? Então, uma das possibilidades, e que é bastante interessante, é que isso aconteça pelas células que são... Lembra que a gente mostrou? As citocinas, quimiocinas, que produzidas, seja pelo monócito, seja principalmente no caso pelo pneumócito, iriam atrair células imunes para o local da infecção. Então, aqui, essa célula, na verdade, ela não está infectada a princípio, e ela vai pegar restos celulares, ela vai pegar via a FC receptor, o SARS-CoV complexado com o nosso anticorpo, e aí sim, essa célula ela vai responder de um jeito bastante inflamatório. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós vamos conviver muita inflamação por um lado e, por outro lado, um estado permissivo para replicação do vírus. Então, esse aqui eu gostei bastante dessa revisão. Aqui, o que esses autores nos acrescentam? Simplesmente para a gente ter o olhar, vamos voltar aqui para o alvéolo, estrutura alveolar, e só para mencionar algo que é bastante trivial em lesão aguda pulmonar, e esse é o mesmo modelo da sepse, nós vamos ver daqui a pouquinho, que numa
quando a gente tem essa resposta equilibrada e controlada, seja por fator genético, por carga viral, isso é muito difícil de definir onde está o ponto de equilíbrio e desequilíbrio, mas toda essa cascata que nós falamos, citocinas, chamar a célula da imunidade adaptativa, da imunidade inata, trabalham no controle da infecção e recuperação do paciente. Quando essa resposta é, por algum motivo, exacerbada, nós vamos ter muito mais destruição de células epiteliais, células alveolares, e nós vamos ter mais replicação viral e esse influxo de células inflamatórias para a luz alveolar acabam levando ao que a gente viu no anátomo patológico, lesões pulmonares agudas. Ok? Vamos lá. Aqui tem uma repercussão ainda maior, porque se eu sinalizo isso aqui de forma adequada, vamos ver isso aqui em outro contexto, eu tenho, na verdade, o quê? Em amarelo, o controle do vírus, a resposta imuninata efetiva e autocontrolada, vamos dizer, e a partir dessa resposta, vamos chamar de controlada ou equilibrada, eu tenho uma ativação proporcional das células da imunidade adaptativa, e isso é o que nós queremos, controle de viremia e memória. Por outro lado, o excesso de resposta pode levar a uma exaustão dos linfócitos T, linfopenia, e aí eu posso ter um quadro de imunossupressão. E pior, além disso, eu posso ter concomitante lesões por toxicidade das citocinas. Ou seja, é um cenário bastante complicado naquele doente grave. Para quem está familiarizado com discussão de sepse, na verdade, como que a gente definia antigamente? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica causada por infecção. Já vamos chegar ali. Aqui, o que esses autores falam? Poxa, nós estamos, sem dúvida, diante de um quadro de sepse, só que é uma sepse viral. Então, aqui, na verdade, é mais um estudo, não com dados novos, mas consolidando observações, hipóteses, onde esses autores nos colocam que o que acontece em termos de microcirculação, citocinas, comprometimento de funções tanto de imunidade inata quanto adaptativa, são alterações que são comuns à sepse, só que desencadeada por vírus. Isso é importante a gente pensar, porque não necessariamente aquele doente que está complicado, e mesmo com quadro séptico, comprometimento de múltiplos órgãos, ele vai estar com uma infecção bacteriana associada. Aqui, só como um ponto de apoio, isso aqui é uma revisão que a gente fez há pouco tempo, falando de sepsis, vocês observem como o caminho de resposta da infecção é bastante comum ao que já foi mencionado. Olha esse velho alvéolo preservado, alvéolo comprometido, o rim aqui comprometido pelas mesmas alterações. O fato é, a partir de alterações de microcirculação, alterações inflamatórias, alterações de coagulação, nós acabamos tendo as disfunções orgânicas igualmente na sepse. Muito bem. Visto isso, vamos passar então para pensar, dentro do que a gente viu, o que a gente consegue modular. Isso, que alvos terapêuticos nós temos baseados, obviamente, que nós vamos comentar, em relação à resposta inflamatória. Aqui, essa é uma revisão interessante, né? Ele mostra todos os passos da entrada do vírus, eu não mencionei alguns detalhes, na célula, sua replicação, e para cada, vamos dizer, passo da replicação viral, desde a sua entrada, nós podemos ter, vamos dizer, ferramentas terapêuticas, um arsenal terapêutico dirigido a controlar a replicação viral. Nós vamos concentrar nessa parte daqui, que é relacionada à imunomodulação, vamos dizer assim. E aí nós temos dois extremos. Nós temos o extremo que
está sendo muito, muito comentado, que é controlar a tempestade de citocinas, mas como eu mencionei para vocês, existe também uma deficiência de interferon e a intervenção baseada em reposição de interferon também é considerada aqui um alvo terapêutico. Ok. Então, já lá no começo, na verdade, os chineses começaram a usar isso antes de qualquer ensaio clínico anterior em COVID, a observação de que nós teríamos uma tempestade de citocinas, na verdade, nós temos uma tempestade de citocinas, e a interleucina 6 era comumente detectada, e entre os pacientes mais graves, diferenciava indivíduos com desfechos melhores do que com desfechos piores, muitas vezes entre ir para a UTI, não ir para a UTI, ou na UTI morrer ou sobreviver, eles logo fizeram associação se poderia usar bloqueio da interleucina 6 como uma ferramenta no tratamento da Covid-19. E aqui eles usam essa expressão que vem, na verdade, de outras doenças, particularmente tratamento oncológico, mas vamos deixar isso para depois. Muito bem. Ora, e com isso eles começaram os ensaios clínicos. E aqui, já adiantando um pouquinho, o que nós vamos ver a partir de agora é que nós temos muitas associações, né, que não são associações causais, obviamente, mas a partir de associações, de observações, como eu tenho muita inflamação, eu tenho muita interleucina, eu vou bloquear essa citocina, eu tenho pouco linfócito, eu vou tentar ativar esse linfócito. Nós tivemos uma série de ensaios clínicos que eu vou mostrar para vocês, mas vocês observem que não são ensaios clínicos naquele modelo tradicional, mas são quase que tentativas, vamos dizer, heróicas de fazer uma intervenção em um paciente com uma doença nova. Observem aqui, e olha que revista de primeiríssima linha no PNAS, nós estamos falando aqui de um dos primeiros estudos publicados, esse tocilizumab bloqueia o receptor da interleucina 6, 21 pacientes, sem efeito colateral, e quando você olha 100% de alta, e o que eles mostram é que houve boa resposta se basear naqueles parâmetros que eu já mostrei para vocês. Se eu tinha poucos linfócitos, esses linfócitos aumentaram nos indivíduos tratados. Eu tinha aqui um marcador de resposta inflamatória, proteína C reativa, ela decai. Os pacientes tinham muita alteração pulmonar e exibem uma melhora dessas alterações, né? Para quem não está familiarizado com essas imagens, por exemplo, aqui, esse branco, esse meio opaco que nós vemos no pulmão, ele deveria ser pretinho assim, então você vê que diminui, né, esse tipo de lesão, e com isso os autores concluem que interleucina 6, o bloqueio da interleucina 6 é um excelente alvo terapêutico. Mas eu mostrei para vocês que existem outras interleucinas pró-inflamatórias. Existe, por exemplo, a interleucina 1 beta. Compartilha bastante coisa com TNF também, enquanto mediador inflamatório. E aqui, novamente, pega-se uma droga, na verdade todas as drogas estão em uso, né, médico. Aqui é um bloqueador da interleucina 1, usado também como o anterior em doentes reumatológicos. E nós vamos aqui tratar 52 pacientes prospectivamente, mas o controle é um controle histórico com 44 pacientes. Vejam, publicado no Lancet Rheumatology. E aí a diferença é absurdamente brutal, né? Se você olhar aqui os dois desfechos, que é a morte ou ventilação mecânica, você vê que a administração da anti-interleucina 1 praticamente é um divisor de águas quase inacreditável. Então, a gente vê, bloqueou interleucina 6, belíssimo efeito. Bloqueou interleucina 1,
belíssimo efeito. Aqui, esses autores, eu não vou mostrar os resultados, mas só para dizer assim, aqui o que eles fizeram. E olha, publicaram no Science Immunology. São 19 pacientes da mesma maneira, sem grupo controle. Aqui vai inibir essa tirosina quinase, né, Bruton, e nós vamos matar os dois coelhos com a cajadada só, porque o acalabrutinib, ele é usado em tratamento de linfoma, ele bloqueia essa enzima vai bloquear a ativação de NF-κB e as citocinas inflamatórias, incluindo interleucina 6, e por, vamos dizer, alterar, bloquear, inativar o inflamassoma, ele inibe a liberação da forma ativa da interleucina 1. Então, aqui nós estamos bloqueando essas duas com um medicamento só, e, de novo, os resultados maravilhosos. Mas a gente precisa de uma palavra de cautela em relação a isso. Porque, de verdade, isso que nós comentamos, essa Cytokine Release Syndrome, ela aparece muito em tratamento oncológico, e para esse tratamento oncológico, essa abordagem realmente tem uma demonstração de sucesso. Por que isso? Porque aqui é uma imunoterapia, então uma célula T, vamos dizer, construída para destruir um alvo tumoral, para não entrar muito em detalhe, nós temos a lise do tumor, e a partir da lise do tumor, eu tenho uma resposta inflamatória, né, liberando aqui restos celulares, DAMPs, que leva à produção dessas citocinas, mas quase como um efeito colateral, né? Como ele coloca, uma toxicidade off-target. E quando a gente inibe isso com anti-interleucina 1 ou anti-interleucina 6, os resultados são absolutamente favoráveis. É muito possível que no contexto da Covid-19, isso é muito mais complexo. E eu estranho que os resultados sejam tão positivos como eu apresentei até agora. Porque aqui a complexidade, como a gente já mostrou, é muito maior. E a inibição de uma ou outra citocina pode não ter o efeito desejado. De verdade, a gente fala isso, muito desse ceticismo, com a experiência anterior que nós tivemos na sepse. Entre aqui essa definição de 92, e era exatamente isso que a gente vivia. Nossa, sepse, a síndrome da resposta inflamatória desencadeada por infecção. Vamos inibir a infecção. E nós tivemos muito estudo experimental de fase 1, de fase 2, e tivemos, então, os estudos de fase 3, clínicos, prospectivos, randomizados. E, para nossa grande tristeza, todos os candidatos, vamos dizer, morreram, a intervenção terapêutica morreram nos estudos de fase 3. Vejam aqui, eu selecionei 3 trabalhos em décadas diferentes. Inibição de fator de necrose tumoral. Aqui, um aspecto muito interessante, eu estou repondo um anticoagulante e inibindo resposta inflamatória sem efeito. E aqui eu estou bloqueando o receptor da endotoxina novamente sem efeito. Então, tudo isso nos leva tem uma palavra de cautela com esses resultados tão fascinantes que têm sido publicados em revistas de primeiríssima linha. E, como comentário, já caminhando para o final, o pessoal da sepse até faz uma proposta interessante aqui, só para colocar bastante, vamos dizer, turbulência e outros cenários em termos de intervenção imune, que eles perguntam, mas qual seria, então, a abordagem mais racional? E faz toda uma elucubração para mostrar que, olha, eu acho que no caminho não é dar agente anti-inflamatório, mas nós deveríamos dar que o agente a ser considerado deveria ser um imunoestimulante. Então, só para mostrar a complexidade e quanto longe a gente está de uma definição disso daí. E aqui, só para ilustrar, então, esse outro alvo terapêutico, vamos pensar. Aqui, essa timosina alfa também é um polipeptídeo sintetizado por células do
células do timo, perdão, conhecido há décadas também, e que teria a propriedade, lembra, de restaurar a linfocitopenia e reverter a exaustão de células T. Novamente, resultados tão bonitos quanto em estudos, vamos dizer, tão pouco robustos quanto os anteriores. Aqui, de novo, essa a figura mostra os pacientes que foram randomizados para receber o tratamento, perdão, que os pacientes que receberam o tratamento e os pacientes que não receberam. A figura parece um estudo prospectivo, randomizado? Não, de jeito nenhum. É um estudo retrospectivo. O uso dessa droga dependia do médico que prescrevia. Os funcionários da saúde recebiam esse negócio aqui também nesse hospital, e eles retrospectivamente dividiram entre os grupos que receberam 7 dias de tratamento com timosina, os que não receberam esse tratamento ficaram como não tendo recebido. Surpresa nenhuma. De novo, uma diferença bastante importante em termos de mortalidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Cada vez mais, nós estamos entendendo o mecanismo de lesão que acontece na célula, no tecido, nos pacientes com Covid. Efetivamente, à medida que nós entendemos os mecanismos, nós desenhamos novos alvos terapêuticos, e esses alvos terapêuticos, eles estão sendo, de verdade, até utilizados na clínica. Então, muita gente tem utilizado, por exemplo, o anticorpo anti-interleucina 6. Mas eu vejo que o que nós temos de evidência, por melhor que sejam as revistas onde eles estão publicados, são mais indicativos da potencialidade do seu uso, da potencialidade do seu efeito, do que efetivamente uma demonstração cabal do seu benefício. Aqui, só para chamar a atenção, já que eu apresentei tantos ensaios clínicos de qualidade não tão robusta quanto a gente gostaria, mas são os que tem, a preocupação, né, aqui do um editor do JAMA, em relação a como nós estamos, de uma certa forma, precipitados em tirar grandes conclusões de ensaios clínicos que não sejam robustos. Os clínicos, nós precisamos ter muita atenção em relação a essa observação. Muito bem. Com isso, então, a gente vai encerrar para aguardar as perguntas. Eu queria antes agradecer o pessoal do laboratório, esse pessoal sempre trabalhando comigo na CEPS, agora com um time na Covid, né? Nós estamos fazendo mais ou menos investigação em cima desse aspecto translacional, agora com o apoio da FAPESP, agradecer a todos os membros da Pneumo, da Infecto, do laboratório, os nossos queridos médicos residentes. E eu concluo pensando que, em termos de redemoinho, né, de conturbados, e que a gente não sabe onde vai chegar, uma frase que eu gosto muito, que o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, no meio da travessia. Muito obrigado. Obrigada, Reinaldo. Nossa, foi excelente, muita informação super importante e relevante. Nós temos várias perguntas. Então, eu vou começar pelas primeiras que chegaram e vou tentando juntar quando algumas são parecidas. Como uma pessoa não vê a pergunta do outro, às vezes a gente tem algumas perguntas similares, eu vou tentar juntar. Bom, tem vários parabéns e, enfim, várias pessoas que gostaram muito da sua apresentação. Então, eu vou começar pela... Muito obrigado. A Sara Silvia da Cruz Campos fez 2 perguntas logo no início. Primeira, que ela gostaria de saber se é possível que o pulmão de um paciente de Covid tenha um aspecto amarronzado ou preto, pois ela viu numa publicação do Facebook que mostrava o pulmão de um indivíduo normal comparado com um de Covid. E ela queria saber se isso é fato ou fake.
E na sequência, ela mesma pergunta se, mesmo a pessoa assintomática, se ela pode ter lesões nas células epiteliais do pulmão. Você está com o microfone desligado. Ótimo. É a Sara, né, que você falou? Então, a questão do aspecto, eu até não vou abusar não, porque a gente não faz anatomopatológico, não vê, né? Sim, são lesões. Mas ela tem razão, até tem uma publicação mesmo, acho que é um desses artigos que eu mostrei, que mostrava o aspecto macroscópico com o pulmão um pouquinho alterado, de cor. Mas, Sara, isso pode ter muito aspecto de ser pós-morte, então não vamos entrar nesse detalhe. O que acontece é que você vai ter um pulmão que pode ter um conteúdo líquido inflamatório muito grande e sinais com alteração de coagulação. Então, assim, não é que você vai olhar no indivíduo, né, igual está tossindo, está lá na enfermaria, e imaginar que o pulmão dele está marrom. Não funciona desse jeito, você entendeu? Não vai ter essa alteração de cor. Você pode pensar, olha, se esse indivíduo não está respirando bem, está cansado, se ele não consegue fazer troca de oxigênio, muito possivelmente a luz do alvéolo pode estar comprometida, esse é um aspecto, ou a circulação que chega nesse alvéolo, né? Então, para quem não está muito familiarizado, nós vamos ter a troca gasosa entre o sangue que passa no pulmão e o ar que entra. Então, ou porque tem alteração onde o ar entra no alvéolo, ou porque tem alteração vascular, eu acabo não tendo a troca gasosa. Tá? A outra pergunta é muito importante e você tem razão. Mesmo os pacientes com poucos sintomas podem ter, e muitas vezes vão ter mesmo, né, se tem tosse, se tem sinais de comprometimento pulmonar, por discreto que seja, ele tem alteração epitelial. Existe até pessoas, né, estudos, onde você tem pessoas muito oligossintomáticas ou quase assintomáticas do ponto de vista respiratório e que têm tomografia alterada. Então, isso é um fato, sim, você tem razão. Obrigada. A próxima, eu acho que você já respondeu, mas eu vou falar de qualquer maneira, talvez você tenha alguma coisa a acrescentar. A pergunta é do Daniel Paschi, bem, ele agradece, né, a apresentação, e ele gostaria de saber a sua opinião acerca do uso do tocilizumab, né, que é o inibidor do receptor da IL-6, para o tratamento de pacientes em estágio avançado de Covid-19. Então, esse foi o que eu comentei, né? Bastante até, assim. Você tem uma situação assim, hoje, se você pensar, você tem evidência para usar? Uma evidência robusta, uma segurança? Não tem. Tá? Então, o que acontece é que você faz uma associação, que os indivíduos têm muito interleucina 6, estão evoluindo pior, e, de verdade, como você tem esses medicamentos disponíveis, as pessoas foram pegando o que tinha disponível e trazendo para tentar salvar vidas. Então, há essa tentativa. Do ponto de vista de tentativa desesperada, onde você faz associação, mede IL-6 nos pacientes, está aumentada, existe uma possibilidade, que eu não vou descartar, de que você tenha benefício. Por que eu sou um pouco mais cético? Então, primeiro, assim, conclusão não tem. Segundo, a gente já viu esse filme, igual eu mostrei para vocês. Quando a gente tinha ensaios até muito mais robustos do que eu mostrei para vocês na sepse, com bloqueando interleucina 1, interleucina 6, TNF, e você chegava em estudos pequenos, mas randomizados, prospectivos, tudo tinha proteção. Quando nós fizemos prospectivos, randomizados, com centenas de pacientes, alguns com milhares de pacientes, essa proteção não foi vista. Então, assim, é uma coisa que se aceita de uma forma muito excepcional, mas eu particularmente sou cético. Uma outra questão é assim, as citocinas são muitas, têm muita propriedade biológica que é redundante. Então, assim, se você acreditar que
bloquear uma determinada citocina, você realmente bloqueia todo o efeito indesejado, é um pouquinho de otimismo, dada a complexidade da doença. Obrigada, Reinaldo. Agora uma pergunta da Débora Hipólite. Ela está perguntando se a expressão da ACE2 no encéfalo explicaria os sintomas de falta de paladar e olfato. Sei que você mostrou lá que um trabalho que não tem expressão, mas tem. Né? Então, tem, a gente sabe que tem. Acho que é por isso que ela está perguntando se a entrada, né, para a destruição aí dos neurônios seria pela ACE também. Tá, não, ali até ficou, aquela figura quase não aparece, né, mas Marimélia nos ensinou que células neuronais são passíveis de infecção, né, e aí a gente tem que pensar só que tem todo o trajeto, né, não é comprometimento no sistema nervoso central específico, ou isolado, mas que a gente pode ter essas alterações realmente por comprometimento dessa via, vamos dizer. E é interessante porque quando começou a aparecer, parecia que era muito comum. Se você olhar compilados estatísticos, não é que seja tão comum desse jeito, né? A anosmia, a perda de olfato, de paladar, mas é interessante como, olhando assim, só de observação, quando as pessoas apresentam essas alterações, realmente a chance de confirmar o diagnóstico tem aumentado, né? Isso é um aspecto interessante que você levanta. Ótimo, obrigada. Eu vou aproveitar, já vou fazer uma propaganda, porque nós vamos ter um webinário bem específico sobre isso com o professor Isaías Gleiser, que é do Departamento de Bioquímica. A gente não acertou a data ainda, mas vai ser em julho, dia 3 ou dia 10, aí a gente vai anunciar. Então, já estou fazendo cenas dos próximos capítulos aqui. Bom, a Bianca Campitelli, ela pergunta se já tem estudo analisando sequelas pulmonares ocasionadas pela infecção pelo SARS-CoV-2. Nossa, super importante. Olhando esses pulmões, você tende a crer que nós vamos ter lesões, né? É muito interessante isso. Assim, nós vamos pensar que é uma doença muito recente e a gente ainda não tem muita informação sobre isso. O pessoal aqui nosso da pneumologia, a Jaquelina, entre eles, né, liderando esse grupo, eles vão fazer esse estudo prospectivo com os nossos doentes que estão recebendo alta. Só de impressão, é muito possível que a gente venha a ter algum grau de sequela, né? Mas isso não dá para responder agora. A Ayla Santos Félix de Almeida pergunta se é possível afirmar que uma melhor resposta ao Covid-19, o tratamento, né, depende de um equilíbrio entre a imunossupressão causada pelas citocinas anti-inflamatórias e a inflamação extrema causada pelas citocinas inflamatórias. Então, se pode fazer essa relação. E ela, já na sequência, também pergunta se já se sabe por que tem esse aumento de coagulação. Tá. Então, assim, primeiro, as duas perguntas são relacionadas, né? Na verdade, o processo inflamatório e vamos dizer, a cascata de coagulação, eles conversam entre si. Isso é muito interessante quando você tem a liberação de citocinas, eu não dava tempo de mostrar, né? Mas você tem liberação de citocinas, isso a gente conhece bastante da própria questão da sepse. Os mediadores inflamatórios, como o TNF, a própria interleucina 1 que a gente mencionou, eles vão expor na célula endotelial o fator tissular, pró-coagulante. Então, você começa a ter ativação da cascata de coagulação e formação de microtrombos. Tá? Então, e por outro lado, essa cascata, vamos dizer, dá um feedback positivo e aumenta a inflamação. Então, inflamação e coagulação andam muito juntas, né?
Aqui, né, no Covid é interessante, pode ter algum aspecto ainda mais, obviamente, para ser olhado. E só para mencionar, porque às vezes esse dedímero, né, que pode ter muitos que não estão familiarizados, que a gente mostrou alterado como um parâmetro de coagulopatia, é porque o sangue está coagulando muito, tá? É um parâmetro de que, não de que está pouco, mas está coagulando muito. Então, forma-se esses microtrombos nos vasos, que eu mostrei no pulmão, mas também acontece nos outros tecidos, tá? Então, de verdade, inflamação e coagulação podem ser parte de um mesmo processo. Se tem alguma coisa mais específica, ainda pode ser determinada. A outra coisa é, o que define gravidade? Nossa, essa é a questão mágica, né? Eu vi até ontem um pessoal, uma publicação só definindo assim, por que o SARS-CoV é mais grave do que os outros coronavírus, né? Tentando caracterizar isso do ponto de vista da genética do vírus. Mas a gravidade vai depender do vírus do hospedeiro. Em termos de resposta do hospedeiro, é bem assim, sendo um pouco só mais didático, quase simplificando, mas assim, aquela resposta que é modulada, que é equilibrada, que eu mostrei, né, entre resposta inflamatória e anti-inflamatória, ela em si, da imunidade inata, ela vai levar uma resposta celular adaptativa adequada também. Então, essa resposta que volta para a homeostasia, para o equilíbrio, ela é a resposta benigna. Do outro lado, de verdade é difícil dizer se o grande vilão, quando a resposta está desequilibrada, será que o grande vilão é a exaustão do linfócito T, é a linfopenia ou são as citocinas pró-inflamatórias? Então, ali pode ser um pouco de tudo, tá? É difícil delimitar. Está sem som. Maris, está sem som. Desculpa. É a Neila Maria de Góes Speck, que além de dar os parabéns, dizer que foi uma excelente exposição, ela pergunta qual é a sua opinião em relação à transmissibilidade pelo portador assintomático. E se você acredita que a soroconversão vai determinar uma imunidade permanente. Tá. Então, são duas perguntas absolutamente fundamentais e que, na verdade, a gente não tocou nisso, Neila, porque para focar um pouco mais em mecanismos patogênicos, né, ou fisiopatológicos, melhor dizendo, em termos de entender a doença, né, em si. Mas são perguntas super importantes. Então, assim, não tem dúvida nenhuma, né, teve uma polêmica recente, mas você não tem dúvida absolutamente nenhuma que o indivíduo assintomático transmite. Tá? E só colocando, a gente, quando fala dessa maneira, vamos pensar do ponto de vista prático. Aquele indivíduo que não está tossindo, que não está doente, que não tem febre, que está convivendo com a gente, ele pode transmitir se ele tiver o vírus? Ele pode. Tá? Esse indivíduo, na verdade, ele pode estar assintomático, mas em dois cenários diferentes. Tipo, amanhã, daqui a alguns dias, ele vai ficar sintomático, então nós podemos chamar isso de pré-sintomático, tá? Mas você não sabe, você que está conversando com ele, tanto faz, tá? Esse indivíduo não só transmite, como transmite muito. E ele passa a transmitir já uns 2, 3 dias antes de ter sintomas, tá certo? Agora, mesmo aquele indivíduo que não tem sintomas, que passa, vamos dizer, toda a parte da infecção assintomática, também nós temos bastante evidência de que esse indivíduo pode transmitir. Então, sim, essa é a justificativa para a gente ter cuidado, mesmo com o indivíduo aparentemente são, porque ele pode estar ou em período pré-sintomático ou ser um assintomático e estar transmitindo, tá? A outra foi da soroconversão. Essa pergunta ela é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, mas tem até uma revisão
do mês passado. Agora está assim, né? Do mês passado parece que é antigo, né? Mas deve ter uns 15, 20 dias do JAMA sobre isso, mostrando. E ele conclui que tem muito mais perguntas do que respostas. Mas a ideia prevalente é de que, pelo menos, assim, do ponto de vista do SARS-CoV-2, né, baseado nas outras experiências, é que, tendo soroconversão, vai ter, sim, algum grau de proteção. Tá ótimo, obrigada. Agora, a próxima pergunta é de um egresso do seu laboratório, Emerson Carvalho. Eu sei porque ele falou aqui, porque eu não conheço. Oi, Emerson. E aí ele diz que realmente falta um estudo clínico duplo cego randomizado para concluir sobre o benefício das terapias imunomoduladoras no tratamento da Covid-19. Mas devido ao alto custo, se essas terapias, mesmo benéficas, vão limitar o uso em casos graves. Dois pontos importantes. Então, primeiro, falta mesmo, né? A gente já falou isso, mas não custa reforçar. E o custo é limitante, sem dúvida. Quando você pensa em... ele é limitante, né, Emerson? E só para pensar, são todas terapêuticas que já estão em uso, tá? Elas estão liberadas pelo FDA, pelo Anvisa, na Europa, FDA seria o americano, né? Mas para uso em outras circunstâncias. Então, é o que a gente chama de uso off-label, ou uso compassivo. Trazer, por exemplo, da reumatologia para tratar o doente com Covid. Então, assim, eu falo isso no sentido de, apesar de caras, elas estão em uso. Mas quando você pensa em tratar a pandemia, realmente nós estamos falando aí de um custo realmente bastante grande. Mas se for para salvar vidas, nós temos que fazer o cálculo de custo-efetividade, não só de custo, né? Obrigada. Eu vou juntar duas perguntas aqui, embora elas não sejam exatamente a mesma coisa, eu acredito que elas sejam relacionadas. A primeira é do Marcos Greniani, né, que é um pós-graduando da IPM, e ele pergunta se você entende que a alta taxa de letalidade que nós temos no Brasil, por enquanto, é por conta de um perfil desfavorável do ponto de vista imunológico da população. E a Amália Pelserman pergunta por que a doença afeta gravemente várias pessoas da mesma família, se isso seria uma predisposição genética. Por isso que eu notei os dois, que eu possa responder junto. Obrigada. Mas são perguntas muito boas. Então, assim, é difícil de falar que a gente tem uma mortalidade tão alta, viu? O que a gente tem... Quer dizer, nossa estatística varia um pouquinho, mas nós estamos em torno de 5% de mortalidade. Porque, assim, na verdade, se você olhar estatística, ela é traiçoeira, porque o denominador do mortalidade, né, ou letalidade primeiro, letalidade nós vamos pegar indivíduo que tem a doença e morre, dividido por indivíduo que tem a doença e não morre. Esse número de baixo, ele vai depender muito de quantos testes a gente faz, tá certo? Para detectar formas pouco sintomáticas ou formas até assintomáticas, principalmente pouco sintomáticas. Como o nosso diagnóstico, até recentemente, é muito baseado nos indivíduos mais graves que vão para o hospital, não é de se estranhar que a gente tenha uma mortalidade relativamente alta. Mas ela, de verdade, não é tão diferente dos outros países. O que a gente tem um pouquinho, e aí eu vou falar sem ter um dado analisado, tá? Mas só a impressão dos colegas aqui do hospital, sem uma análise aprofundada em termos de Brasil, de Estado, assim, nós temos uma prevalência muito grande de doenças de base. Então, nós temos tido muito Covid em paciente que tem alguma doença de base, seja transplantado, seja doente reumatológico, seja cardiopata. Então, isso também precisa ser analisado quando a gente fala de mortalidade. Inclusive, assim, algumas análises nossas, né, assim, do pessoal no Brasil,
em relação ao impacto de idade, vê que o impacto nosso, só a idade, não explica muito do que a gente tem em relação ao desfecho. Porque muitas vezes a doença de base, ela está numa população de 50 anos, de 40 anos, e aí a concomitância da doença de base com o Covid explica um desfecho desfavorável. Tá? Eu não tenho informação sobre essas questões de exposição em clusters, né, em família, e associação com gravidade. Eu não tenho essa informação. Mas eu vi que tem alguns estudos que já vão começar, né, a respeito da parte genética, né, de mapeamento genético. Isso tem. O próximo, na verdade, é uma pergunta sobre onde ele pode encontrar. Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, que está perguntando como ele faz para rever a apresentação. Então, eu vou pedir para o Michel, por favor, depois compartilhar a outra apresentação nossa, que tem o endereço onde a apresentação vai ficar disponível a partir da semana que vem, tá? Obrigada, Michel. O próximo é Fred Orlando Bolanos Dias, que pergunta sobre os corticoides, se eles teriam o mesmo efeito inibidor sobre a IL-6 e IL-1. Ótima pergunta. Na verdade, o corticoide, ele tem esse efeito, né, o corticoide tem um efeito anti-inflamatório, ele inibe a produção de citocinas, e a gente lida com corticoide há décadas nessa dúvida. Situações parecidas, eu uso corticoide ou eu não uso corticoide, né? O racional para usar é absolutamente correto. E até hoje a gente não sabe se ele faz bem ou não. É impressionante, né? Isso tem décadas de pesquisa. Então, por exemplo, na sepse, onde isso é estudado há muito tempo, o uso de corticoide é muito restrito e recomendado com um nível de evidência relativamente baixo. Tá? Aqui, em termos de Covid, o que foi visto em termos de estudo com o SARS e o MERS, né, os outros coronavírus, é que não tem proteção, não houve proteção. A Organização Mundial da Saúde, a princípio, não recomenda o uso e aceita o uso em situações excepcionais, onde o clínico acha que é muito relevante, mas para tomar cuidado com os efeitos colaterais, inclusive a célula o indivíduo ficar mais permissivo à replicação viral. Então, assim, é absolutamente lógico, faz todo sentido, e esse é um desses exemplos de que, apesar de tudo isso, eu não sei se pelo momento que se inicia, alguma coisa, a gente ainda não tem uma demonstração cabal de que corticoide ajuda. Obrigada. Agora é uma pergunta do Luiz Juliano, que ele fala a respeito do bloqueio da ação de interleucinas por enzimas do vírus. Se você poderia comentar. Tá. Bom, na verdade, o Juliano sabe disso melhor do que eu, né? Ele deve, se ele quiser comentar, pode comentar, que acho que é um espaço interessante. Em linhas gerais, o que acontece assim, vamos dizer, um mecanismo que é fundamental em termos de defesa do vírus, não só do Covid, mas da imensa maioria, é bloquear enzimas do hospedeiro e bloquear funções, né, da célula do hospedeiro, e entre elas, principalmente, um foco na evasão da síntese e efeitos dos interferons do tipo 1. Então, isso tem, agora eu nem lembro qual, o Juliano pode me socorrer, mas tem evidência de que existe, sim, essa inibição. Existe, né, isso é comum em infecção viral, mas também a gente viu isso na sepse. Se você olhar, por exemplo, transcriptoma, né, de que alguns
poucos estudos que já foram feitos, a gente vê que, basicamente, o que a gente tem bastante expressivo é a inibição de transcrição e tradução, né, em células do sangue periférico, de transcrição gênica. Um estudo de proteoma, recentemente publicado, mostrou, se eu não estiver enganado, algo arredondando assim, 550 proteínas, 25 eram aumentadas. O restante, todas diminuídas nos indivíduos com Covid. Então, essa linha que o Juliano está levantando aí, fundamental, ele pode, não sei se complementar, mas para ficar uma ideia de que realmente o vírus, ele trabalha no sentido de colocar o nosso maquinário a favor dele, em detrimento de funções prioritárias da nossa sobrevivência celular, vamos dizer assim. Obrigada. A Gabriela Azam, ela pediu se você poderia comentar novamente a respeito da relação entre Covid e a abordagem com CAR-T, que ela não conseguiu compreender. Ah, tá. É o seguinte, na verdade, se você olhar no título aquele artigo que falava, né? Posso usar bloqueio de interleucina 6 para tratar, na verdade, aí seria o CRS, Cytokine Release Syndrome, e eles usam como exemplo o CAR-T, né? Então, o que eles colocam? Olha, o que eu vejo quando eu trato um doente com tumor com imunoterapia celular se assemelha muito ao que eu estou vendo no Covid. Na verdade, assim, existem alguns paralelos e existem diferenças gigantescas, mas vamos dizer, do ponto de vista mecanístico, eu teria destruição de uma célula tumoral, eu teria a célula inflamatória chegando nesse local de destruição, montando uma resposta pró-inflamatória com produção de citocinas, e eu tenho um quadro clínico, que aí é o quadro clínico que eu falo que é bastante diferente, mas eu tenho um quadro clínico que vem bastante das ações dessas citocinas inflamatórias. Então, nesse contexto, quando o pessoal começou, e isso é muito grave nessas imunoterapias, mas e eu não tenho experiência pessoal, só de ler, né? Mas quando eles usaram bloqueadores de IL-1 e principalmente de IL-6, eles viram uma mudança muito grande da evolução desses pacientes em tratamento tumoral. Só que aí o que se coloca é o seguinte, você está tratando quase com um efeito colateral da imunoterapia. A célula, o macrófago, as células da imunidade inata não estão efetivamente infectadas, elas não são parte do processo fisiopatológico em si, elas não estão no cerne da questão. Então, para você tratar um efeito colateral, na verdade, vamos pensar assim, tratar inflamação sempre em doenças inflamatórias, essa é uma boa explicação. Quase sempre você vai ter sucesso. O difícil é tratar a inflamação em doença infecciosa. Entendeu? Porque aí na doença infecciosa você tem a complexidade do macrófago que está infectado, o pool de citocinas é maior, a cascata, né, que é desencadeada com outras células é mais complexa. Então, nesse cenário, bloquear individualmente uma citocina tende, na minha opinião, a ter menos sucesso. Na verdade, não na minha opinião, né? Naquele artigo mostra que há possibilidade de ter menos sucesso. Obrigada. Enquanto você respondia, o Juliano respondeu, fez um comentário aqui, dizendo que eles estão clonando no laboratório a enzima do vírus que degrada as interleucinas e que isso vai ser alvo de alguma droga, né, de algum fármaco. Maravilha. Parabéns. O Sérgio Jamnik pergunta se pacientes infectados com outros vírus podem estar protegidos da infecção?
pelo SARS-CoV-2? Essa é uma questão que está muito discutida, né? Tem um trabalho bonito aí fazendo projeção do pós-pandemia e pelo menos assim existe uma possibilidade ou tem autores que realmente acreditam que seja nessa questão, até que eu não mencionei isso, nessa questão de maior ou menor gravidade, ou em algum grau de proteção pós-pandemia, que a infecção prévia por outros coronavírus poderia ter algum efeito protetor no sentido assim, não proteção, mas poderia ter algum efeito sim nesse sentido. Mas que eu saiba, também é coisa que ainda está em investigação e não se tem uma conclusão tão grande. Guzmão pergunta sobre ar-condicionado nos ambientes hospitalares, né? Que pacientes com quadro de Covid-19, se eles sofreriam uma piora no quadro clínico quando micro-organismos existentes em sistemas de tratamento de ar cheguem no local do atendimento ao paciente. E se sim, o estudo foi randomizado também para HVAC e Covid. Não sei o que é HVAC. Será que é HCV? Agora eu não sei, HVAC, mas pode, talvez. Pois ele pode nos esclarecer. Acho que a questão em relação ao ar-condicionado, a princípio, a gente não é uma preocupação maior, até para o pessoal, né, assim, às vezes visitando uma enfermaria, muitos dos sistemas que têm ar-condicionado têm sistemas de filtro, então muitas vezes a maior benefício nessa circulação controlada do fluxo de ar. E aí vale a mesma coisa, o cuidado tem que se ter, mas não que seja em si uma preocupação maior. O que é fundamental você precisa ter troca de ar. Então, onde você não tem ar-condicionado, você abre janelas, onde você tem fluxo de ar, você cuida para ter um número de ciclos de ar que seja compatível com a eliminação dos patógenos. Eu não sei se tem alguma coisa específica para o Covid, eu acho que o que se usa são as coisas de normas técnicas em geral. A próxima pergunta é do Valdemar Almeida, que é da Nefro, né, da nefrologia da escola. Se você poderia comentar a respeito dos maiores riscos de gravidade nos pacientes diabéticos e a relação com maior atividade do SRA pela hiperglicemia. Na verdade, assim, de novo, tem gente estudando especificamente isso, né? É muito interessante. Mas vamos só pegar primeiro em linhas gerais. Sempre a gente tem no paciente diabético, é um paciente que tem duas alterações que hoje a gente sabe também, igual eu falei que coagulação conversava muito com inflamação, hoje a gente sabe que a inflamação conversa ou até muitas vezes é regida pelo metabolismo, né? E o diabético, ele vai ter tanto alteração imune, então ele tem deficiência, né, de funções celulares, principalmente de algumas funções de neutrófilos, por exemplo, e ele tem alteração metabólica, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, saiu em pré-publicação um trabalho muito bonito do pessoal da Unicamp, eu não sei se vocês viram, trabalhando nessa questão da hiperglicemia. Então, em cultivos, eu não só vi o pré-print, né, mas assim, só para dar uma ideia, que eu achei muito bonito o trabalho, mas em cultivos celulares, eles mostraram que aumentando a concentração de glicose, você tinha aumento da replicação do vírus. E esse aumento de replicação vinha exatamente por alteração na modulação metabólica da célula. Então, assim, tem muita coisa no diabético para a gente pensar
provavelmente a suscetibilidade ela é multifatorial. Obrigada. Só voltando à pergunta anterior, alguém contribuiu aqui, o André Fix Dias de Toledo, disse que a HVAC é sigla de Heating, Ventilation and Air Conditioning. Também judia da gente, né? Eu pensando só em vírus, bactérias, fungos. E aí o próprio Roberto que fez a pergunta, ele disse que fez essa pergunta porque ele está fazendo uma validação de limpeza de salas limpas em centros hospitalares. Então, Entendi. por isso que ele estava interessado nessa pergunta. Tá bom, não, mas eu vou ficar devendo uma resposta mais, vamos dizer, apropriada para você. A Fabiane da Silva Severino Lima pergunta se existe relação já comprovada entre a vitamina D e zinco com a modulação da modulação inflamatória da infecção por SARS-CoV-2. Então, existe alguma coisa, tá? Mas, poxa, eu não sei dizer, eu vi muito por cima, assim, e eu não sei o grau de evidência que a gente tem. Mas você tem razão, a pergunta procede, existe alguma coisa aqui em termos de modulação. O quanto isso vamos dizer, é fundamental em termos de patogênese ou não, eu não saberia dizer. Agora, Matias Salomão, não sei se você esse é bom. Esse é... Oi, Matias, é meu filho. Então, o Matias quer saber se a heparina teria um papel importante na resposta imune ou se seria somente o efeito antitrombótico no tratamento de Covid. Acho que tem alguns trabalhos, né, mostrando. Isso. Essa pergunta é muito interessante porque, na verdade, nós estamos usando heparina. Aí sim, né, é interessante. E nós estamos usando heparina principalmente porque os doentes têm coagulação, aquilo que eu mencionei. O uso do dedímero pelos clínicos está sendo fundamental do ponto de vista de orientar o uso profilático / terapêutico dos anticoagulantes, no caso da heparina. Então, isso é muito interessante, é algo que está na prática e aparentemente muito bem fundamentado e que veio para ficar, na verdade. O que se tem dúvida, muitas vezes, é em relação, vamos dizer, para os clínicos, né, heparinização plena ou profilaxia. Então, há um território ainda a ser esclarecido. E, efetivamente, para além dos efeitos anticoagulantes, realmente a heparina tem inúmeros efeitos, né? Entre nós aqui, a Helena Nader estuda bastante esses efeitos da heparina, tem efeito na modulação da inflamação, e um efeito interessante também, acho que está só em preprint ainda, mas demonstrado pelo grupo da Helena Nader com colaboradores externos, é de que ela bloqueia a entrada do vírus via AC2. Então, além de tudo, a célula, na presença de heparina, você tem redução da capacidade da infecção viral na célula. Então, mais um componente aí que talvez ajude vamos dizer, nos benefícios do uso da heparina. Abraço, Márcio. A Shirley Cominakis, desculpa. Ela pergunta o que você acha do uso de peptídeos antimicrobianos para o tratamento, como, por exemplo, LL37, e depois ela escreve também catelecidina humana. Tá. Ótima pergunta, Shirley. Eu não tenho resposta. Então, assim, o que a Shirley está abordando é algo que está muito na linha de frente do ponto de vista de novas abordagens antimicrobianas. E isso, vamos dizer, pré-Covid, principalmente pensando nesse ambiente de multiresistência. Então, o nosso organismo, né, para quem não está familiarizado, quando a gente
Quantas vezes você tem infecção, essa infecção não é grave e você resolveu, sem auxílio de antibiótico, por exemplo, uma infecção que você teve febre alta, ficou tudo semiado, mas 2, 3 dias depois você ficou bem. Então, nós temos inúmeros arsenais de defesa. Tem esse que eu não mencionei durante a aula, que é a síntese de peptídeos antimicrobianos. Tá? Então, isso tem sido uma linha de pesquisa para novos agentes. Eu conhecia essa linha principalmente para pesquisa de bactérias multiresistentes. E, assim, eu não conheço nada em Covid, Shirley. Eu acho que não deixa, você tem razão, pode ser algo promissor num ambiente que você efetivamente não está tendo muita ferramenta do ponto de vista farmacológico. Obrigada. Agora a Paula Machado Ribeiro Magalhães, ela e uma colega Fátima, que dizem que são do Dinter, de Recife. Ela está perguntando se existe uma relação da tempestade de citocinas com a carga viral. A gente não tem essa informação, viu? Quer dizer, eu não tenho, pelo menos, mas eu até procurei para ver, porque, assim, na verdade, o que o pessoal mostrou e que eu mostrei para vocês assim, nós temos mais citocinas daquele indivíduo que evolui mais grave, tá certo? Isso é um achado que parece razoavelmente consistente. E aí, tanto citocinas inflamatórias quanto anti-inflamatórias, como eu mostrei. Agora, não existe claramente uma associação só entre maior gravidade e maior carga viral. Porque aí, de novo, tem todo aquele meio de campo da interação hospedeiro-parasita, né, do hospedeiro com vírus, no caso, onde você vai ter um nível de resposta que depende também de fatores do hospedeiro, não só do vírus. Então, assim, eu não vi, pelo menos, uma associação desse tipo. Muito obrigada. O Juliano fez uma contribuição aqui com relação aos peptídeos antimicrobianos, que ele diz que um dos problemas é que ele tem meia-vida muito curta, né? Então, isso seria a principal limitação, né? Mas eles tentam com algumas formas de isso, trabalhar isso. A Gabriela Mandu, ela disse que gostaria de saber se a relação dos sintomas gastrointestinais relatados pelos pacientes de COVID e o eixo pulmão-intestino poderiam ser avaliados como um mecanismo de agravamento da doença ou como talvez um outro mecanismo de contrair o vírus. A questão do contrair o vírus eu vou ficar devendo, viu? Eu não tenho certeza. O que a gente sabe é que efetivamente existe a presença do vírus no intestino e você pode até detectá-lo nas fezes. Então, vocês lembram lá que eu mostrei a figura? É um dos tecidos que tem muita AC2, tem muito receptor, e ali você tem replicação viral, e você tem muito doente que, assim, uma das coisas importantes em termos de sintomas é a manifestação do trato gastrointestinal. A Nancy, né, nossa grande virologista, tem, inclusive, procurado ver se recupera o vírus em fezes também. Então, isso é possível, isso acontece. Agora, como mecanismo primário de infecção, eu vou ficar devendo. Obrigada. A Daniela Santoro, da imunologia, né, da escola, pergunta a sua opinião sobre um possível uso de um coquetel como no HIV, com monoclonais, antibióticos, antitrombóticos, antivirais, um coquetel de tratamento.
Oi, Daniela, boa pergunta. Na verdade, existem alguns ensaios desse jeito, né? Um dos ensaios que eu vi no Clinical Trials, eles estavam usando, agora eu não vou lembrar se era antirretroviral, eu não estou lembrando se era lopinavir, ritonavir, mas assim, uma combinação de antirretrovirais com interferon do tipo 1. Então, mas eu olhei, ainda eu não achei resultado disponível. Mas acho que nessa linha do que você está falando. Então, acho que é uma possibilidade, principalmente no momento que nós estamos, assim, efetivamente, não está aparecendo assim, uma droga ou uma intervenção farmacológica realmente que esteja fazendo a diferença, né? Então, nesse sentido, combinar alvos ou combinar alvos em termos de replicação do vírus ou combinar estratégia pode ser interessante. Os chineses usaram, se eu não estiver enganado, interferon inalatório, ou algo desse jeito, mas é alguma coisa que eu acho que foi meio descritivo, assim, meio, não sei se houve algum estudo prévio. Obrigada. O Stephenson Fernandes Rodrigues, ele pergunta, diante do quadro clínico de indivíduos acometidos pelo Covid-19, se isso seria um quadro agudo, qual a relação entre o processo inflamatório e indivíduos cardíacos? Tá. Nossa, essa pergunta é ótima, né? Então, assim, o pessoal da cardio está estudando bastante aí esse comprometimento cardiológico, mas nós temos que duas situações. Primeiro, que você já tem efetivamente demonstração de inflamação em tecido cardíaco induzido por, ou lesão, vamos dizer assim, pelo Covid, então existe mesmo. A gente sabe que é um tecido que também expressa AC2, e a gente sabe, de forma interessante, que essa expressão é modulada por cardiopatias. Então, tudo isso junto, você tem efetivamente a alteração cardíaca como uma possibilidade bastante importante de efeito do Covid. A outra coisa seria via resposta inflamatória. Então, de novo, então você tem o efeito, vamos dizer, direto do vírus, a possibilidade, né, que eu estou mencionando, e você tem um efeito que vem mediado por essas citocinas, por exemplo, né, que a gente está mencionando, que levam a alteração importante do funcionamento cardíaco. Então, na sepse, por exemplo, isso é muito conhecido, isso é descrito. Muitas vezes, indivíduos sem nenhuma lesão prévia cardíaca, pelas alterações inflamatórias, eles acabam tendo um déficit correspondente, assim, de função cardíaca bastante importante nos pacientes, que precede, inclusive, o choque. Não depende da pressão, mas dependeria realmente do efeito no coração. Temos tempo para mais uma pergunta? Você ainda... Não, eu estou tranquilo. Tá bom. A Maria do Carmo Bezerra Duarte, ela pergunta se existe diferença na resposta inflamatória do fenótipo H, alteração da ventilação versus perfusão pulmonar, do fenótipo L, que Gattinone descreve. Possivelmente existe, mas eu não sei responder em detalhe. Basicamente, quem que perguntou mesmo? Maria do Carmo Menezes Bezerra. Então, primeiro, assim, essa pergunta é ótima, porque ela está colocando o dedo numa ferida, Marimélia, muito grande. Porque quando a gente pensa, né, na alteração pulmonar e fala nessa lesão alveolar difusa, nós estamos remontando a coisas que a gente já conhecia fazia bastante tempo, que é o mecanismo na sepse, que eu mostrei para vocês lá, a fotografia do alvéolo, fica tudo muito parecido, né?
E para essa situação, você tem inclusive uma abordagem terapêutica que é mais específica, entre aspas, do ponto de vista de estratégia de ventilação. E o que foi observado, o que a Tion chamou bastante atenção, é que sobre isso, é que muitas vezes você vai ter um indivíduo que tem menos comprometimento alveolar, na verdade, e que tem mais comprometimento de perfusão. Então, ele vai ter como se fossem espaços mortos, assim, onde você não tem a troca gasosa, mas muito relacionado com a alteração vascular também. Então, para essas pessoas, até a estratégia de ventilação deve ser diferente. Então, ela está uma pergunta muito prática. Aí, assim, do ponto de vista de resposta inflamatória, eu tendo a crer que na lesão, vamos dizer, mais difusa, até pelos slides lá que eu mostrei, que talvez você tenha uma resposta inflamatória mais exacerbada, mais descontrolada, vamos dizer, do que nas lesões iniciais e que predomina só alteração vascular. Mas eu não sei essa resposta definitiva. Obrigada. Vamos estudar com a Jaquelina, ver se ela ensina. Vou responder uma pergunta operacional aqui. O Clériston Cristóvão pergunta sobre o certificado. Então, algumas pessoas elas se inscrevem antes, né, no site da PROEC, e aí para ter o certificado é só voltar lá no mesmo site onde foi feito a inscrição, e aí cada um emite o próprio certificado, tá bom, Clériston? Agora uma pergunta da Débora Camilotti. Com relação à menor infecção em crianças, além da menor expressão de ACE2, uma menor contagem de neutrófilos comparado aos adultos poderia influenciar no papel das manifestações, já que recentemente os neutrófilos foram associados à inflamação do COVID? Então, bom, não sei, a resposta é não sei. Você sabe que quando eu vi aquele artigo lá da expressão de ACE2, aquele artigo no JAMA, se eu não estiver enganado, falei, nossa, aprendemos, né, por que tem menor expressão em criança ou menor manifestação da doença, né, menos infectados, menos doentes. E é que o artigo tem um editorial. E aí, lendo o editorial, eu falei assim, puta, eu aprendi coisa nenhuma, né? Porque no editorial a pessoa traz um leque de possibilidades para explicar essa questão da criança. Então, não é só essa expressão, então quem pergunta, esqueci o nome, está coberto de razão, não é só a expressão de ACE2, tem muitos outros fatores associados. Agora, especificamente, eu vou ficar devendo se a questão do neutrófilo em si é um determinante nesse sentido. Foi Débora Camilotti. Tá, Débora, cadê? Devendo. A Sabrina Trindade pergunta se pessoas que usam medicação para doenças pré-existentes, se elas devem interromper ou modificar os tratamentos. Isso aí é muito... Primeiro que é importantíssima a pergunta, e isso é muito individual. Então, aí, essa realmente é uma questão que é a beira de leito que você vai tomar essa decisão. Existe uma questão que a gente pode falar de uma forma mais genérica, aliás, duas, né? Assim, uma situação que é onde um dos medicamentos tem como um efeito, vamos dizer, colateral, não é um efeito colateral, mas tem um efeito secundário de aumentar a expressão de ACE2. Então, há antihipertensivos que fazem isso. Então, no começo, nós tivemos muita preocupação em relação a mantém esse antihipertensivo ou não mantém esse antihipertensivo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, várias sociedades, eu acho que recomendaram que não se troque a droga, porque a evidência de piorar prognóstico não era boa. A outra questão importante é quando você está falando de pacientes, vamos dizer, uso de medicação, que são imunossupressoras. Então, um transplantado renal, um doente reumatológico com muito imunossupressor. Então, aí,
de novo, é individual, mas é importante, aí já fica um pouco mais, vamos dizer, gritante a necessidade de você, pelo menos, questionar se vai continuar usando todos esses medicamentos na dosagem habitual, se reduz dose, mas isso não dá para responder de uma forma mais... Alguém que se identificou só como Di, pergunta, diz que gostaria de saber se o uso da cloroquina seria eficaz para um paciente que está na UTI, em casos mais graves na UTI. Tá. É Di, né? Tá bom. Então, assim, essa pergunta é engraçado. Talvez das coisas que nós temos tentado, essa é uma das que a gente foi mais perdendo o entusiasmo, né? Eu acho que ela é muito ilustrativa. No Covid, o que a gente tem tentado, de uma forma geral? Você conhece mecanismo, você tem alvos terapêuticos e você procura reposicionar drogas que já estão em uso para alguma doença e que tenha um potencial de eficácia porque mexe naqueles mecanismos da doença da Covid-19. Então, assim, uma dessas drogas era a hidroxicloroquina, tá certo? E, na verdade, não com Covid-19, mas com... tem anos que ela procura um espaço em terapia antiviral, porque tem alguns efeitos in vitro. Então, assim, no começo, baseado em alguns estudos não controlados, do tipo dos que eu apresentei aqui, e alguns efeitos in vitro, nós usamos, né, rotineiramente a hidroxicloroquina nos pacientes internados, nos pacientes mais graves. À medida que os dados foram saindo, tornou-se assim, mais evidente de que o uso da cloroquina não traz ou não traria os benefícios que se esperava dela. Então, assim, ainda é possível de usar, mas, vamos dizer, eu tenho a impressão que o uso, mesmo no ambiente hospitalar, já está bastante reduzido. Obrigada. A Sabrina Trindade pergunta se é possível identificar quais pacientes com Covid-19 que irão descompensar e com que rapidez. Então, na verdade, essa é uma ótima pergunta, né? Porque ela ajuda todo um planejamento estratégico de doente que você vai internar ou não vai internar, e aquele internado, o que você... qual aquele que você tem que tomar mais cuidado, levar precocemente para a UTI. Então, assim, na verdade, a gente tem parâmetros gerais, Sabrina, né? De gravidade de pacientes, isso já vem desde a época da China, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil coloca, para a gente usar alguns parâmetros de exame físico, de exame de laboratório, muito relacionados, por exemplo, ao nível de oxigenação. Desculpa, é que eu não sei a formação das pessoas, às vezes eu posso estar dando resposta um pouco óbvia, mas só para a gente ter ideia, assim, né? Então, a gente vê essa parte de oxigenação, frequência respiratória, presença ou não de dispneia, desconforto, né, para respirar. E do ponto de vista de laboratório, há uma atenção muito grande em relação a níveis do dedímero, para nos dar uma ideia da coagulopatia do paciente. E alguns marcadores que se usam, mas não especificamente como passou desse valor, é muito grave, ou não tem um corte, na verdade, respondendo dessa maneira, né? Mas aquelas alterações que eu mencionei que acontecem, por exemplo, o indivíduo tem linfopenia. Se o indivíduo não melhora a linfopenia, esse indivíduo aumenta alguns marcadores inflamatórios, a gente tende a ir aumenta dedímero. Então, mesmo que ele ainda não esteja grave, do ponto de vista clínico, você já olha para esse paciente como
um doente potencialmente grave. Então, o clínico está sempre olhando para o paciente, tentando antecipar essa piora que você está mencionando. Mas é traiçoeiro, viu? Vocês lembram que eu coloquei para vocês que o tempo de progressão entre a internação, o início dos sintomas e progressão para descompensação respiratória e UTI, ele era parecido entre indivíduos com maior gravidade e que sobrevivia e que não sobrevivia. Então, o próprio, acho que é o CDC, coloca uma recomendação, né, para nós: fique muito atento aos doentes nesse período, porque pode também ter uma piora relativamente súbita. A Sabrina colocou aqui que ela é estudante de farmácia. Então tá ótimo, Sabrina. Bom, eu acho que a gente já esgotou o nosso tempo, Reinaldo, quase 1 hora. E tem algumas perguntas que, infelizmente, não vai dar tempo de responder, porque ainda tem muitas outras aqui, mas eu vou passar depois para você um arquivo com todas essas perguntas que foram feitas e as que não foram respondidas. Tá ótimo, tá perfeito. Então, eu gostaria de agradecer novamente, né, a participação de todos que assistiram. Agradecer muitíssimo o Reinaldo pela excelente aula, pela excelente contribuição e todas as respostas, né, que ele deu, que realmente esclareceu bastante coisa. E colocar aqui, de novo lembrando, né, que a gente tem o webinário fica gravado, não só esse, mas os anteriores também estão nesse endereço que está aparecendo para vocês, que é o coronavírus.unifesp.br/webinários, e já chamar vocês para assistir, né, os 2 próximos. Nós vamos fazer uma mudança de rota, em vez de debates biológicos, a gente vai ter debates matemáticos e de predição, que acho que vão ser muito interessantes. Então, no dia 19, o professor Luiz Leduino, que é do ICT, que é da Unifesp de São José dos Campos, que vai falar sobre confecção de ferramentas de apoio à decisão no enfrentamento da Covid-19. E no dia 26, o Jean Faber, que é da Escola Paulista de Medicina, que vai falar sobre a análise de padrões topológicos de redes estruturais e funcionais para análise de propagação da Covid-19. Então, a gente vai passar de um eixo biológico e um eixo mais de ciência de dados, e também vai ser muito interessante. Então, eu aproveito e convido todos para continuar participando dos nossos webinários das sextas-feiras. Então, muito obrigada, Reinaldo, de novo, e tchau para todos vocês. Eu que agradeço. Obrigadão, Marimélia, Lia, e obrigado a todos que estão aí assistindo pela atenção.